Classificação que vale milhões. Vasco definido para a decisão. Fernando Diniz de olho na base. Quero falar também sobre novo presidente da CBF que prevê mudanças no futebol. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento. Dia de jogo, trazendo informações, repercutindo tudo o que acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Lembrando, BTB Esportes em parceria com a Alfa, lá você encontra as melhores odds de cotação do mercado, vai fazer a sua fezinha, a sua aposta no jogo de logo mais contra o Operário, link no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro, seja Alfa você também, nesse momento pagando 1,74 na vitória do Gigante. Falando nele, vamos sem mais delongas às informações do legítimo Clube do Povo. Quero falar sobre esse pré-jogo, partida valendo milhões na classificação para o jogo de hoje, para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco precisa de um resultado positivo, uma vitória simples para poder se classificar. No agregado, até o momento, a partida em Ponta Grossa terminou 1-1 e o técnico Fernando Diniz deve manter o mesmo time que escalou nos últimos dois jogos, né? Vai para a terceira repetição de escalação. A única mudança no time é na lista de relacionados a princípio, o retorno do Dimitri Payet após a lesão. Mas a estrutura do elenco, vou trazer aqui a provável escalação do Vasco, nesse momento deve vir com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor fazendo a dupla de zaga com o Luiz Gustavo, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura fazendo o primeiro volante com o Tietê fazendo o segundo volante, Coutinho meio campo e o ataque, Nuno, Ryan e Verratti. Obviamente, Fernando Diniz tenta buscar a cada jogo, né, tanto a adaptação e também buscando manter o seu conceito, seus princípios, sua filosofia de jogo, buscando que a cada jogo, a cada partida, essa equipe venha estar bem entrosada. E claro, se o Vasco seguir, apesar do calendário extenso, esse ritmo, e no segundo tempo, o Fernando Diniz mantendo o mesmo ritmo com as substituições, o Vasco tende a sair com resultado positivo. Uma classificação hoje gera para os cofres cruzmaltino cerca de 2,3 milhões, fora as premiações que você vai acumulando pela participação, bilheteria, pela participação com o tempo na competição. E essa classificação é fundamental, né? E tomara que esse ano seja diferente. No passado, o Vasco fez aquele teste para cardíaco, se classificando nos pênaltis contra o Água Santa, contra a equipe do Fortaleza, o Atlético Paranaense, inclusive foi lá na Liga Arena o jogo decisivo. A única classificação no tempo normal foi contra o Atlético Goianiense nas oitavas de final. Mas fora isso, ano passado o Vasco chegou às semis, se classificando na maioria das vezes nos pênaltis. E hoje, para que não aconteça pênalti, seja tudo no tempo normal, o Vasco precisa manter esse ritmo de jogo que trouxe o resultado positivo no último final de semana contra a equipe do Fortaleza. Bom, passar daqui as informações, falar sobre o Operário, que vem com a provável escalação, né? O 11 inicial da equipe do Operário vem com o Elias Gurzel, o Thales, o Joseph, o Alan Godoy, Gabriel Feliciano, Fran Sérgio, Juan, Gabriel Bosquilha, o autor do gol, né? Rodrigo Rodrigues, Alano e Daniel Amorim. Portanto, essa é a provável escalação da equipe do Operário para a partida de logo mais. O jogo começa às 7 horas da noite. Você vai acompanhar aqui a nossa transmissão, galera. Fique ligado, cola com a gente na transmissão. Por volta ali de 3, 4 horas já estaremos diretamente da barreira do Vasco realizando essa transmissão. Passando aqui as informações sobre a classificação e as equipes, vamos falar sobre valor da Nike. Ontem nosso amigo Joel Silva do canal Colina em Foco, vale a pena você ser inscrito também nesse canal, Joel traz muitas informações boas. A camisa, né, o valor já em reunião com os lojistas, a Nike já mostrou parte do enxoval do Vasco para o ano que vem. E chama atenção o preço médio das camisas. A versão do torcedor vai custar cerca de R$400 e a versão de jogo R$750. Portanto, esses são os valores, né, o preço médio da nova camisa da Nike. Já a partir de 2026 é o patrocinador, é o fornecedor de material
esportivo. O Vasco fecha esse contrato, salvo engano, ali por 3 anos com a Nike. Então, obviamente, a expectativa de um design muito bacana. A gente colocou na capa a foto com o Verratti com um design, obviamente, demonstrativo, mas a expectativa é que seja uma linda camisa, até porque a Nike, né, marca gerações, né? A Nike marca gerações, né? Quando criança, o sonho era ter aquela chuteira da Total 90, né? E conseguir realizar esse sonho. E agora, para o torcedor, para a galera que acompanha, com certeza ver o Vasco vestido de Nike vai ser bacana, vai ser legal. Confesso estar aí otimista em relação ao design. Bom, vamos falar sobre a definição do sorteio da Copa Sul-Americana. As oitavas de final da Copa Sul-Americana será dia 2 de junho, uma segunda-feira. O Vasco ainda até lá no dia 27 desse mês enfrenta o Melgar na fase de grupos. Caso vença, segura a segunda colocação do grupo G e jogará os playoffs para tentar a ida da próxima fase, né? O sorteio vai ser no dia 2 de junho. Tomara que o Vasco também esteja incluso nesse sorteio da Copa Sul-Americana para saber, de fato, o seu adversário nos playoffs. E, claro, obviamente é um adversário que vem do terceiro lugar da Copa Libertadores da América. Quero falar aqui bem rapidinho também sobre o Fernando Diniz, de olho na base. O técnico, antes mesmo de fechar com o Gigante, já estava ali quando estava encaminhado o acerto, a negociação, já estava de olho no Sub-17, acompanhando a final contra o Bahia. Inclusive, o Vasco é campeão do Sub-17 no Estádio Luso Brasileiro e o técnico Fernando Diniz já estava ali de olho nos atletas das categorias de formação. Eu quero aproveitar aqui esse adendo e trazer um destaque do Sub-17. O garoto foi artilheiro, inclusive o Andrei Fernandes, o camisa 7, a redundância do Sub-17, mas eu estava acompanhando os lances desse garoto e é diferente. O moleque é diferente, bem diferente. A gente tem hoje na base do Vasco os jogadores que se destacaram também na Copa São Paulo Júnior, como o Juninho, né, que vem fazendo gols no Sub-20, dando assistência. E no Sub-17 me chamou muito a atenção. Ontem a galera do plantão vascaíno soltou um vídeo e o garoto tem os fundamentos. Passe, tomada de decisão, drible curto, lançamento no ponto futuro, tem uma visão de jogo muito bacana, os fundamentos desse garoto, e o Vasco pode dar uma atenção, com certeza já vem dando uma atenção a essa rapaziada, inclusive ao Andrei Fernandes, que me chamou muita atenção em relação à personalidade também já em campo, demonstra ser um garoto muito maduro e a gente vale trazer essa informação. Os ingressos, agora falar rapidinho também sobre os ingressos para o jogo de domingo. Você abre no dia de hoje, né, às 10 horas da manhã desta terça-feira, para a torcida do Vasco, que ficará localizada exclusivamente no setor norte e nos setores leste e oeste, junto, né, da torcida mista com o Fluminense. Mas o Vasco vai ficar torcida no setor norte. Por direito era o setor sul, né, Fluminense, mas tá certo. Vamos lá, vamos em frente. Falar sobre os valores, né? No norte 90 para sócio é meia, no leste superior 110 para sócio também é meia, leste inferior 130, sócio paga meia, oeste 180 também sócio paga meia. Bom, não menos importante falar sobre mudanças no futebol. Quero falar sobre Sami Saldi, que é o novo presidente da CBF. Inclusive, eleição nesse domingo, né? Com o candidato único, as chapas e as federações, na sua maioria, apoiaram o novo presidente, né, da Federação Roraimense. E é o seguinte, ele é de Roraima, tem um apoio. O Vasco, vale lembrar que o Vasco foi pioneiro, o Vasco puxou, né, esse apoio. Então, com certeza, acho que isso dá credibilidade, isso dá moral ao Vasco, voz ao Vasco, em relação às decisões na CBF. O fato que chama atenção também, é que o Sami Saldi, ele já propõe aí 5 mudanças. Uma delas, tirar a liga do papel, deixar os clubes administrarem, a CBF cuidaria apenas dos estaduais, da base e do feminino. Profissionalizar a arbitragem, acho que isso daqui é um dos fatores bem importante. Padronizar os gramados, outro fator necessário. Reorganizar os estaduais, muito importante, principalmente o Carioca. Melhorar o calendário. Então, olha, essas propostas, esses objetivos, é muito importante. Então, aí, já desejar parabéns ao Sami Saldi, que vai aí ser definido já está definido praticamente como novo presidente da CBF. E a informação ontem, a Monique Danello fez uma entrevista muito bacana, ele trouxe
basicamente essas pretensões, né? A repórter Monique Danielo da TNT fez ali uma exclusiva, foi muito legal, conhecer um pouco do Sami Saldi, e ao que tudo indica, ele vai permanecer com o Rodrigo Caetano como diretor executivo, a comissão com o Juan também na diretoria, então vai manter ali a base, a princípio, do Edinaldo Rodrigues. E com isso, seria interessante ver Rodrigo Caetano no Vasco, mas agora é foco da CBF junto com os profissionais para poder buscar o hexacampeonato. A gente também está de olho aqui nas informações da seleção brasileira. Eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!